Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre miscigenação, o massacre de um povo. Gente, na verdade, eu vou ler um artigo aqui. O artigo é Miscigenação, Herança do Estupro Colonial. Para não ter problema na hora do título, eu só mudei o nome do título do meu vídeo, mas tem a ver com isso aqui. Primeiro vou pegar minha água que o passarinho não bebe, o tubarão não nada, porque isso revolta, cara. Isso revolta. É aquilo que nós falamos em vários vídeos, em várias lives também, sobre a colonização aqui principalmente nas Américas, que foi uma violência sem tamanho. E o artigo só vai mostrar isso, certo? Só vai mostrar isso. Não é novidade, mas tem algo registrado aqui, é bom para que as pessoas vejam e atentem para o fato que o Brasil não foi descoberto. Não. Esse território já tinha donos. Esse país, esse local, ele foi invadido. Infelizmente. Vou pegar aqui então para anestesiar um pouco, né? A água que o passarinho não bebe e o tubarão não nada. Água com limão aqui, boa, forte. Olha só, gente, vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos aqui, ó. Artigo: Miscigenação, Herança do Estupro Colonial. Todos nós somos carne daqueles pretos índios supliciados, torturados, tá? Mesma coisa. Assim como a mão possessa que os supliciou, certo? Vamos lá. Somos um povo assim, como todos os povos da América, que possui uma grande diversidade em nossa cultura, mas somos uma nação estuprada historicamente. Um dos discursos mais comum no Brasil, quando nos referimos à formação cultural do país, é a reverência orgulhosa que fazemos à miscigenação. São utilizadas muitas justificativas para abordar a questão cultural, como, por exemplo, a de que o povo brasileiro possui uma cultura miscigenada, sendo isso uma qualidade adquirida por meio da nossa história. Antropologicamente, simbolicamente ou economicamente, as misturas de hábitos, costumes, expressões, arte, sonoridade, as misturas encontradas nesse caldeirão chamado Brasil são tratadas como grande diferencial do nosso povo. De certa forma é verdade, assim como essa mistura também se torna particularidade das nações e povos que foram colonizados de forma exploratória. Para dar início a essa reflexão, faço referência ao tema deste artigo, onde penso dar à palavra miscigenação o seu real e duro significado. Não nos enganemos com o que nos parece semelhante nos termos cultura miscigenada e diversidade cultural. Somos um povo assim como todos os povos da América que possuem uma grande diversidade em nossa cultura. Mas somos uma nação estuprada historicamente, literalmente e simbolicamente desde o período colonial. Reparem nisso aqui, literalmente, gente. E feito por quê? Por povos cristãos, certo? Sempre a religião fazendo merda. Na educação de base, somos condicionados a acreditar que o Brasil foi descoberto pelos europeus. Não foi. Os índios, termo a que muitas vezes caricaturalmente nos referimos aos povos nativos, já habitavam essa terra e foram brutalmente escravizados e dizimados, além dos negros e negras da África Ocidental, que foram trazidos forçadamente como escravos. Darcy Ribeiro, em seu livro O Povo Brasileiro, já nos diz: nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida através de séculos sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. O estupro foi coletivo, cultural e físico.
negras e índias eram constantemente estupradas, gerando novos seres humanos decorrentes desses atos. Crianças sem identidade. A cultura desses povos massacrados pelo homem branco foi destruída e, quando não, apropriada pelo próprio europeu. O que restou? A busca constante por uma identidade cultural e um mercado derivado do sistema capitalista neoliberal e patriarcal implantado por nações que se consideravam e ainda se consideram melhores do que os bárbaros e selvagens, como definiam aquela gente desconhecida por eles. O que se produzia culturalmente antes da chegada do europeu, tanto na África quanto no Brasil, ainda há resquícios que são defendidos com luta social por descendentes dessa ancestralidade longínqua que nos mostra dia a dia o sangue que carregamos em nossas mãos e os crimes que se foram recalcados em nossos inconscientes coletivos. Afinal, quem são os ladrões? Quem são os assassinos? Além da escravidão, a servidão também apontava os rumos para um sistema desigual. A mulher condicionada a servir o homem e tida como propriedade de tal era apenas um objeto estético que servia de escada para que o homem adquirisse cada vez mais o seu status de chefe de família e construísse seus próprios impérios comerciais e econômicos, gerando a todo instante a desigualdade social que se intensificou até os dias atuais. As mulheres tinham seus direitos subtraídos e suas possibilidades cada vez mais limitadas pela sociedade por meio da força bruta e da violência física e moral. Ciclicamente, por meio da alternância de poder, quando uma pseudodemocracia é coroada em tempos pós-ditatoriais, muitas dessas mulheres negras, índias e brancas passam a ter acesso a materiais e eventos que as possibilitam adquirirem a tão fundamental consciência de classe. Por meio disso, chegam às suas ancestralidades, resgatando e ressignificando em tempos atuais formas e conceitos culturais que na Idade Média tentaram queimar junto com as Joanas, Marias, Catarinas, entre outras consideradas ameaças à humanidade por bruxarias e rebeldias contra o sistema. Hoje conhecemos os privilegiados que são combatidos incessantemente pelas mulheres negras, índias, trans e ainda com pequena representatividade institucional, mas com grande poder de comunicação por meio de suas mais autênticas formas de expressões culturais. Do lundo ao samba, do jazz ao blues, do rock ao pop, do teatro de revista ao teatro contemporâneo, das tradicionais e elitizadas pinturas às artes visuais contemporâneas, essas mulheres estão acima de tudo interligadas, unificadas e antenadas, empurrando o homem branco para uma desconstrução social e muitas vezes os tornando soldados de suas causas, como nomeou seu livro publicado em janeiro de 2018, a amiga, escritora e filósofa Márcia Tiburi, Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos. A luta da mulher é uma luta, antes de tudo, contra um sistema que oprime, ameaça, reprime e gera a maior das desigualdades socioculturais, colocando o homem branco colonizador com o seu cristianismo ocidental como centro do mundo e, a partir dele, dita as regras sobre o que é certo e o que é errado. Nesse cenário, na atualidade, principalmente na última década, surgem mulheres que, desconstruindo os conceitos coloniais e feudais, se empoderam e passam a expressar suas reflexões e consciências de classe a partir dos diversos meios de comunicação. De forma objetiva ou subjetiva, a arte é uma das ferramentas de libertação social onde os recursos são ilimitados. Assim me vêm alguns nomes como Ludmila, Preta Rara, Luigi, Luna, Catu, Edwina, Ticuna, Dandara Manuela, Bia Ferreira, entre outras cantoras, intérpretes e compositoras que trazem em seu canto e em sua obra toda a ancestralidade das mulheres e povos oprimidos por séculos. São ativistas e muitas delas não têm formação universitária ou acadêmica, mas possuem como matéria-prima de seus estudos e opiniões suas próprias vidas e as condições que foram expostas. Aqui peço licença à literatura de cordel para fazer a citação de trechos do poema Cante Lá que eu canto cá, feito por um sertanejo semi-analfabeto que perdeu os olhos e a visão e hoje é estudado em qualquer grande academia, o cearense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré. Sua rima, ainda que seja bordada de prata e de ouro, para a gente sertaneja, é perdido este tesouro.
Com seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida aperreada, e a dor só é bem cantada, cantada por quem padece. Bom, continuando. Assim finaliza esse artigo, deixando a efeito de reflexão que o Brasil possui diversidade cultural e pluralidade, mas a miscigenação não é um motivo de orgulho, pois é a herança que iremos carregar por toda a vida da injustiça irreparável que foi cometida contra os povos nativos que aqui habitavam, e os negros e negras africanas sendo o grande alvo dessa mistura, o ventre das próprias mulheres. Foi desse ventre que viemos nós, prova do maior crime que a humanidade já cometeu. Aqui termina. Muito bem, gente. Sei que foi um pouquinho longo, não foi muito longo, tem 11 minutos de vídeo, mas só uma coisa interessante que eu quero deixar aqui, que eu até frisei, disse que ia ler depois, que o artigo vai contando de uma maneira triste, né, mas bem realista, do que foi a miscigenação. A miscigenação ela foi uma violência contra os povos. Às vezes você vê uma pessoa aí se orgulhando de ser de uma raça superior, achando que são superiores ao outro, e mal sabe ele ou ela que, além de sermos todos humanos, mesmo que não tivesse mistura, somos seres humanos, mas aqui no Brasil todos nós temos misturas. E às vezes você vê uma pessoa com a pele clara, e o cara às vezes ele é racista e mal sabe que ele tem na sua família, nos seus antepassados, negros, não só os portugueses, mas tem negros e índios nos seus antepassados, e não sabe disso. E às vezes o cara quer se orgulhar de alguma coisa que não é para se orgulhar, ou seja, achando que é superior ao outro. E foi esse pensamento de se achar que o outro era bárbaro e que ele era o evoluído, que era o avançado, que era o civilizado, que esses civilizados, entre aspas, cometeram um dos maiores crimes da humanidade, que foi a violência aqui no Brasil e nas Américas em geral. Mas uma coisa que é importante, porque o texto ele vai contando de uma forma histórica, sociológica, mas não mostra um ponto. Fala assim, em partes, mas deixa no meio, porque talvez pudesse ser perseguido, alguma coisa assim, porque hoje tudo censura, e quando você vai fazer uma crítica à religião, e até entendo quando os caras eles ponderam um pouco as palavras, mas olha só, a parte que diz assim, ó: a luta da mulher é uma luta antes de tudo contra o sistema que oprime, ameaça, reprime e gera a maior das desigualdades socioculturais, colocando o homem branco colonizador com seu cristianismo ocidental como centro do mundo, e a partir dele dita as regras sobre o que é certo e o que é errado. Tem gente hoje reclamando de feminismo, não estou falando daquelas malucas não, que existe sim, existe a feminista e existe a feminazi. A feminazi é a maluca. A feminazi é aquela que não tem nada que fazer na vida, só encontra moleques e prega ódio aos homens. Essa eu não quero saber aqui não. Mas estou falando da feminista, a séria, que luta aqui pelo seu espaço na sociedade, luta contra essa opressão que realmente existe, contra o machismo. Essa aí sim, existe em qualquer segmento gente fanática. Não é porque às vezes as pessoas se intitulam de feministas que elas não podem ser criticadas. Eu estou falando das fanáticas. Essa aí eu deixo de fora. Mas tem gente hoje falando contra as feministas e falando sem base nenhuma. Fala uma coisa que não conhece, mas mal sabe a história. Porque a primeira coisa daquelas pessoas que se acostumam à injustiça, que se acostumam à barbárie, falar o seguinte: ah, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma oportunidade. Não, as pessoas não têm as mesmas oportunidades. As pessoas não têm os mesmos recursos. Nem todo mundo tem a mesma chance. Nem todo mundo tem. E o que acontece hoje, além disso, no próprio artigo também falou da luta não só das negras, falou também das trans, que hoje sim são perseguidas por essa turma de se achando o colonizador com o cristianismo ocidental, que se acha o centro do mundo. E é interessante porque isso foi provocado por quê? Por religiosos e por uma religião abraâmica que é o cristianismo. Sempre
A religião fazendo besteira. Ah, mas as pessoas que estavam aqui de religião estavam aqui com seus costumes e foram invadidos. É diferente. Quando eu digo que as religiões monoteístas fizeram mais o mal no mundo do que o bem, a prova está aí. Isso que eu li para você aqui, esse artigo aqui, bem resumido, é só o que? Um pequeno vislumbre do que foi a história brasileira. Não fomos descobertos. Aí tem gente falando besteira hoje. Ah, porque você não volta para Portugal? Primeiro que eu não sou de Portugal. Segundo que eu também sou fruto dessa miscigenação. Na minha família tem portugueses, tem índios e negros. Sim, sou fruto dessa mistura toda. Então, hoje a configuração da sociedade aqui é outra. Não é simplesmente os caras que chegaram aqui que tinham que ser expulsos na base da flechada, mas não foram. Tinham que fazer que nem aquele pessoal lá na Sentinela do Norte faz. Era isso que os índios tinham que fazer aqui, mas não. Entraram, acharam que ia negociar com os caras e depois eles foram invadir e ficaram aqui. E o problema foi esse. Depois trouxeram pessoas da África para cá e você conhece a história. E aí quando você vê esse fruto dessa sociedade injusta, que é a consequência de todo esse processo histórico, cultural, social, aí você vê a consequência na sociedade, aí você quer o quê? Falar que mas basta se esforçar. A luta, gente, era de muito tempo. Só que esse tipo de violência que foi cometida deixou marcas que são irreparáveis. Tem coisas que são irreparáveis, principalmente naqueles que partiram, né? Naqueles que ficaram, que não tem como eles agora voltarem à vida e terem a chance de viver uma vida digna. Não tem. Infelizmente, gente. Esse é um dos frutos do quê? Do homem branco, europeu, com seu cristianismo, que veio para cá. E a mesma coisa que o Império Romano fazia, gente. O que o Império Romano fazia? Antes de adotar o cristianismo, o que eles faziam? Eles achavam que uma nação era importante para eles, eles iam lá e tomavam. Achavam que era uma dádiva para eles. Os colonizadores cristãos fizeram a mesma coisa. Mesma coisa. Então, gente, infelizmente, isso aconteceu. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: é que isso aqui foi feito por colonizadores cristãos. Aí quando a gente fala sobre o sistema religioso, qual mal que isso aqui produz? O artigo já te responde. Pessoas foram escravizadas por quê? Por gente que usava, pessoas que usavam esse livro aqui. Gente, nós não precisamos de religião, nós não precisamos de cristianismo para poder sermos pessoas melhores. Nós precisamos de caráter, nós precisamos de consciência humana, nós precisamos de empatia. É disso que nós precisamos, colocar no lugar do outro, saber que o que ele chama de verdade, o que eu chamo de verdade, pode não ser para ele, e que eu não tenho o direito de impor, eu não tenho o direito de obrigar o outro a fazer o que ele não quer. Entender o espaço do outro, entender o direito do outro, o dever também do outro. Isso não foi entendido por esses povos que vieram para cá. E claro, uma coisa que eu vou deixar aqui, vou voltar, até falei sobre, tem gente que fala contra os feministas. Estou falando feministas de verdade, não estou falando aquelas fanáticas não. As maiores prejudicadas ao longo da história foram as mulheres. Eram vistas apenas como status. Até mesmo as mulheres europeias aí, era apenas o quê? Apenas status, porque o homem sempre se colocou nessas sociedades patriarcais, se colocou como o cabeça, como o cara que está acima de tudo. E claro, e as índias e as africanas que vieram para cá sofreram muita violência. Eu não preciso nem falar qual a violência que foi. Aí eu te pergunto, será que é desnecessária a militância das feministas? Estou falando militância feminista, não estou falando de fanatismo. Será que é desnecessária? Tem aí gente se dividindo livre pensador contra.
E o cara se diz imparcial, não. É um sem noção que faz um desserviço. Que a melhor coisa que tinha que fazer, quem fala contra a luta das mulheres, a primeira coisa que tem que fazer, sabe o que é? É fechar o canal dele, tomar vergonha na cara e estudar de novo, voltar para a escola, entender qual foi o processo histórico. A história, gente, não é bonitinha não. A história, ela é horrenda. Vou falar só um dado, uma coisa histórica que muita gente não sabe e que nas escolas não falavam. Quando os navios transportavam os escravos, sabe o que muitos faziam? Preferiam morrer a ter que viver como escravo. Então, já que eles estavam presos, o que eles faziam? Eles se recusavam a comer. Estavam presos, não tinha como lutar, então eles se recusavam a comer. Sabe o que os brancos cristãos faziam? Arrancavam os dentes deles. Não tinha anestesia na época não, filho. Arrancavam para quê? Para jogar comida na boca dos caras. Era isso que os nossos descendentes passaram. E você aí, que se acha melhor que os outros porque sua pele é clara, primeiro que nós somos todos humanos, viemos todos da África. Se você estudar um pouquinho a história natural, você vai saber disso. Todos viemos de lá. Só que uma coisa, só que você não sabe que os seus descendentes passaram por isso. E você se julga o especial porque você tem a pele clara. Digo você, eu digo o racista. Você não é especial. Você não é especial. Aí eu falo, isso tudo, essas maldades foi praticada por quem? Por gente que estava lá chicoteando um escravo, por gente que estava lá violentando uma escrava, não preciso falar qual a palavra, e depois estava na missa rezando por esse tipo de gente. Se você quer se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se de empatia, orgulhe-se, sabe de quê? De conhecimento, mas não se ache melhor do que os outros por causa da cor da sua pele, porque ninguém é melhor do que os outros. Você não é, eu não sou. Agora, isso envergonha. Envergonha por quê? Porque esse é o fruto que nós temos aqui de um sistema que diz pregar o amor, mas que quem trouxe isso para cá, quem fez essa barbaridade foram cristãos. Foi a religião cristã. Aqui no Brasil, sim. Na América em geral, foram cristãos. Então, cuidado com esse negócio quando você fala que a pessoa precisa de religião para ser boa. Que precisa do cristianismo, que o cristianismo vai moldar o mundo para melhor. Não, moldou para pior, infelizmente. Então, gente, vou parar por aqui. Necessário ler esse artigo. Não é uma notícia boa, mas faz parte. Isso aconteceu na história, isso não é invenção e realmente é algo que nós temos aqui as consequências até hoje. Então, vamos ter um pouquinho de consciência. Tudo certo? Bom, vou deixar aí o clube de membros. Quem quiser ajudar o canal, fique à vontade. Quiser também fazer uma transferência com a chave Pix, também vou deixar no comentário fixado, eu falar na descrição, no comentário fixado. E eu peço para você uma coisa: curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Se você chegou pela primeira vez, inscreva-se. Já é inscrito, traga umas pessoas para se inscrever e compartilhe esses vídeos, gente. Compartilhe, ajude a divulgar, tudo bem? E outra coisa, quando passar propaganda, dependendo da plataforma que você estiver vendo o vídeo, deixa a propaganda passar, porque assim você me ajuda, certo? Então, vou parar por aqui. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e contra toda exploração, contra todo o racismo, contra toda a desigualdade. Até a próxima, sucesso e tchau, tchau.